Glória a Jesus. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Que felicidade, irmãos, estar com os irmãos aqui nessa noite mais uma vez. E essa oportunidade tão maravilhosa que o Senhor nos dá de poder nos reunir numa ocasião tão especial como essa, não é verdade? O aniversário da igreja é algo que marca as nossas vidas, as lembranças são tão grandes, né, daquilo que Deus já fez, e a expectativa daquilo que Deus vai fazer é muito grande para nós também. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Êxodo, no livro do Êxodo, capítulo de número 14. Nós vamos pensar a respeito do nosso tema, que lembra que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu quero, enquanto você abre a sua Bíblia também, agradecer a oportunidade aos pastores dessa igreja por nos receberem aqui. Pastor Eglar, irmã Gidalt, muito obrigado pelo convite, por estar aqui com os irmãos. Nós trazemos um abraço do nosso pastor, pastor Joel, pastor lá da igreja de Los Angeles, e que tem nos dado a oportunidade de servir a Deus junto com ele, não é verdade? O pastor tem um carinho muito grande pelos irmãos, os irmãos sabem disso, e a gente traz com muita alegria o abraço dele para cá. Hoje é aniversário do pastor, inclusive, né? No dia de hoje ele está fazendo aí por volta de menos de 40 anos de idade, nosso pastor é muito jovem, né? E nós temos muita felicidade de celebrar o aniversário do nosso líder também, em nome de Jesus. Que coisa grandiosa, que glória, né? Nós cantamos Te Agradeço, nós falamos do céu hoje, a nossa irmã começou cantando hoje, a Estherzinha começou cantando hoje, que nós adoramos a Deus perante os homens, perante tudo, né? Que nós queremos alegrar a Deus com o nosso louvor. Nós falamos tantas coisas maravilhosas para Deus no dia de hoje, porque Deus é maravilhoso. Eu não sei se você sabe disso, mas Deus é maravilhoso. Eu costumo dizer assim, a salvação já é uma coisa muito maravilhosa, né? Mas como se não bastasse a salvação, ele decidiu colocar a gente ainda no meio da igreja. E a igreja é um ambiente maravilhoso. Como se não bastasse, ele deu oportunidade para a gente trabalhar para ele. E trabalhar para ele é maravilhoso. E como se não bastasse, ele prometeu levar a gente para o céu. E ir para o céu é maravilhoso. E como se não bastasse da nossa vida no dia a dia, ele continua dando para a gente alegria no Espírito Santo. E como se não bastasse, ele continua ainda abençoando, coroando a nossa vida de vitória. E é muito bom servir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Acompanhe comigo a leitura, Êxodo, capítulo de número 14, versículo de número 1. E nós vamos ler alguns versículos e o tema nosso vai girar em torno do capítulo 14, o capítulo 15. E nós vamos aí olhar um pouquinho aquilo que Deus vai nos mostrar nesse texto tão abençoado em nome de Jesus. Leia aí comigo. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Diante de Baal-Zefon, em frente dele, assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o Senhor os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga. E serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. É interessante a gente pensar, porque o Êxodo começa com esse enredo mostrando como o povo de Israel estava e cativo já por mais de 400 anos no meio do Egito, e a promessa de Deus que pairava sobre eles de um dia Deus os libertar. Então o escritor do Êxodo, que é Moisés, começa a descrever a sua própria infância, os dias que se tornaram da sua vinda, do seu nascimento, apresenta a sua família, o coração dos seus pais, que não guardaram ele por causa de uma promessa de Deus. Hebreus falam que eles olharam para o menino e viu que o menino era formoso, e então não temeram o mandado do rei guardar o menino. Deus acaba usando a vida daquele menino, coloca ele no lugar ideal para que ele crescesse. Ele fica mais velho, acaba metendo o pé pelas mãos, como a gente fala no português, mata um egípcio, precisa fugir, aí lá no meio do deserto, com 80 anos de idade, ele a primeira vez ouve a voz de Deus. Já pensou isso? Antes disso, Moisés nunca tinha ouvido a voz de Deus. Ele conhecia quem era Deus, ele foi ensinado a respeito do seu povo, fica claro disso, mas ele nunca tinha ouvido Deus falar com ele. Nos 80 anos ele recebe essa mensagem de Deus, decide descer ao Egito. Deus usa ele para ministrar maravilhas no meio dos egípcios. São 10 pragas. Na última praga, dos primogênitos dos egípcios, Deus finalmente termina de dobrar o coração de Faraó. Faraó liberta o povo dá dinheiro para eles ir embora. Vai embora daqui,
Capítulo de número 13 termina dizendo que eles estão sentados de frente ao deserto, pelo caminho do mar. Capítulo de número 13 ainda fala que Deus decidiu não mandar por eles pelo caminho em volta do Sinai, a terra dos filisteus, para que eles não vissem a guerra e desistissem. Lembra disso? Isso, em primeiro lugar, deixa eu abrir o primeiro parênteses aqui, nos diz que Deus conhece todos os enredos da nossa vida. Você já parou para pensar? Às vezes a gente fala assim, se Deus tivesse feito assim, se Deus tivesse me permitido entrar nesse lugar, se Deus me tivesse permitido chegar a esse lugar, se Deus tivesse me dado documento 10 anos antes, eu estaria em outra posição nesse país, eu teria conseguido outras coisas, né? Se Deus tivesse me avisado quem essa mulher era, se Deus tivesse me dito quem que esse homem era, talvez eu não tivesse entrado nessa, e eu estaria em outro lugar. Bom, Deus mostrou para Moisés que Deus é capaz de estar em todos os enredos que a nossa vida pensa. E se nós estamos nesse, é porque era o melhor para nós. O capítulo de número 14 começa estranho, eu não sei se você percebeu, é estranho isso aqui. Porque aí Deus manda uma palavra para Moisés, agora fala assim, Moisés, faz o seguinte, volta com o povo, volta, e faz o acampamento de vocês em Migdol, entre Baal-Zefon, uma região ali e tal, de planície. Migdol, como eu falei ontem, era a torre de vigia. Um lugar onde você pudesse observar de longe quem é que estava indo de caminho ao Egito. Era assim, por exemplo, que o Egito descobria quem é que ia os atacar. Migdol era um lugar onde eles sabiam, por exemplo, se tinha vindo um exército inimigo contra o Egito e se preparavam para atacar contra ou para defender. Bom, Deus manda Moisés voltar. Fala, olha, acampa ali, nesse lugar. Porque esse lugar é um lugar propício e vulnerável. E o texto nos dá a entender isso aqui. Porque é propício e vulnerável, Moisés, a Faraó vai entender que vocês estão naquele lugar e vai falar assim, de certo o deserto os encerrou. Olha, eu tenho certeza que essa ideia maravilhosa do seu Moisés, esse pensamento tão grande que ele tinha de formar a igreja, de ganhar brasileiro para Jesus, essa ideia maravilhosa aí que ele teve de libertar cativos e oprimidos, de pregar o evangelho a toda criatura, vai encerrar ele no meio de um deserto. Ele vai ficar com um barulho de trem na cabeça sem estar para onde ir. Eu estou vendo, esse povo é simples. Esse povo não tem conhecimento, é um povo simples. Esse tal de crente imigrante brasileiro, hispano, esse povo é um povo simples, esse povo não sabe o que tem que fazer. De certo eu os encerrei no deserto. E agora eu vou descer lá e vou pegar ele de uma vez por todas. Só que isso ainda não é Faraó falando, isso é Deus dizendo o que Faraó ia dizer. Ou seja, Deus não só manda o povo voltar, como sabe que eles estarem naquele lugar era um lugar propício para o inimigo se levantar. Você já pensou nisso? Ou seja, quem colocou o povo naquela prova foi Deus. Quem colocou o povo naquele lugar difícil foi Deus. A notícia chega a Faraó, e a continuação da leitura, se a gente continuasse, é que o rei do Egito fica sabendo e falou, beleza, chegou a minha hora. De certo o povo se encerrou no deserto e agora eu vou glorificar o meu nome em cima deles, eu vou lá e vou matar todo mundo. E aí ele pega 600 homens com cavalos, 600 cavaleiros, dos melhores do Egito, e sai para perseguir um povo que não tinha exército. Para que será que ele fez isso? Porque com certeza não era para levar ninguém preso de volta. Aliás, uma nota a respeito de batalha militar, as batalhas feitas com cavalos quanto a pessoas andando, não são batalhas feitas para recolher prisioneiros. Porque o cavalo é mais alto, e o cavalo é uma tropa de ataque rápida. É simplesmente para fazer dano ao inimigo, só isso. A vontade que o inimigo tinha era de destruir o povo de Deus. Essa era a vontade deles. E aí vem, os cavaleiros se levantam e chega a notícia aos israelitas. E aí a coisa começa a ficar clara para a gente do porquê que Deus fez isso aqui. Geralmente há lutas na nossa vida, como a gente deu uma olhada ontem, naquela luta que Israel passou e Deus deu vitória, que são lutas rotineiras.
Os filisteus sempre vão nos odiar, e eles sempre vão vir aqui atacar a gente vai tomar uma ferida, e depois Deus vai nos dar vitória. Às vezes aquelas vitórias que são contínuas, problemas que a gente enfrenta, e a gente tem vitória, mas o problema volta, e aí a gente tem outra vitória, e vem de novo e acontece, Deus nos dá mais um período de paz, mas aí a gente fraqueja na fé, começa a trabalhar demais, a gente pede para Deus pelo trabalho, Deus dá trabalho, a gente paga as contas, e começa a trabalhar demais, aí vem outra luta em outra área, e aí a gente vai num processo. Mas há lutas que Deus não quer que você lute mais. Há problemas que você passa que Deus não quer que você passe mais. Há situações na sua vida que você corre risco, inclusive da sua própria vida, que Deus quer que você pare de correr risco com isso. E o que a gente vê no texto é que, apesar de Deus ter mostrado de 10 diferentes maneiras que Ele era superior a todas as entidades do Egito, porque cada uma das pragas era direcionada a um Deus específico do Egito, quando Deus olhava para o coração de Israel, ainda existia lá no coração dele, será? Será? Poxa, tudo bem, nós estamos libertos aqui, mas será? Será que esse negócio de liberdade é verdade mesmo? Porque é o seguinte, né? Faraó ainda está vivo. Deus derrotou aí, deu 10 pragas aí contra os egípcios. A última praga era voltada a Faraó? Era, mas Faraó ainda está no trono. É a mesma coisa que falar, tudo bem, o diabo ainda está vivo. Deus é vitorioso, mas o diabo ainda está aí. Ó. Tem gente ainda passando por necessidade, o diabo está vivo ainda. Eu ainda sofro a sombra desse problema. Eu ainda sofro a sombra dessa situação. E aí o povo vem, né? Ouve o pessoal vindo e vai para Moisés. Fala, Moisés, é o seguinte, olha, como é que vai fazer? Não tinha túmulo suficiente no Egito? Você trouxe a gente aqui para morrer? Ou seja, não passava pelo coração do israelita que ele podia ter vitória. Ele não imaginava um cenário de vitória. O único cenário que ele imaginava é que ele ia acabar naquele problema. Tem gente que entrou aqui hoje com um cenário de que ele vai morrer nesse problema. Ele pode até sobreviver um tempo, ele pode até jogar aí mais 45 minutos e segurar um empate até o final, mas a hora que chegar na morte súbita, ele vai tomar um gol e ele vai morrer. Não tem jeito. Por vários motivos, e ele enumera os motivos, e a maioria dos motivos que ele enumera são verdadeiros. Senhor, o nosso exército é menor, a gente nem tem exército, é verdade. Senhor, esse povo aqui não é preparado para a guerra, é verdade. Senhor, nós estamos entre o deserto, o monte e o exército. É verdade. Tudo isso é verdade. Às vezes a gente fala assim, a pessoa reclama de barriga cheia. Ela reclama tendo em vista um prognóstico tão positivo, e ela sabe que ela podia vencer. Olha, vendo de fora, eu estou vendo que dá para ganhar. Mas a realidade é que você, na sua situação, às vezes sabe que não dá para ganhar. Não dá. Não dá. Faraó vem com uma fúria fatal, final. E a única coisa que você deve fazer é puxar o paletó do Moisés e falar, Moisés, é isso mesmo? Essa é a ordem de Deus mesmo? Voltar, Moisés. Moisés, a gente saiu. Nós vamos voltar, Moisés. Moisés, nós já estamos para fora, Moisés. Nós vamos voltar, Moisés. Vamos, Deus mandou. E aí, como é que a gente vai fazer? Aí Moisés olha para o povo e fala assim, olha, o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Deus vai fazer alguma coisa, vocês vão ficar quietos. Vocês vão botar a mão na boca. O que eu falei? Deus pelejará por vós e vos calareis. Só que o versículo seguinte diz que Moisés levanta os olhos assim para o céu e fala, Senhor, eu acabei de dar uma palavra que o Senhor ia vencer, mas eu só não sei como, viu? Eu só não sei como o Senhor vai fazer. Aí Deus olha para Moisés e fala assim, Moisés, por que clamas em mim? Mas por que você está chamando o meu nome?
Moisés, por que os seus olhos de temor, Moisés? Por que a duplicidade do seu coração? Só faz uma coisa para mim, diga ao povo que marche. Fala para o povo sair andando. Diga ao povo que marche. E o povo sai marchando. Para onde? Em direção à água. Quem sabe não começou? Eu gosto de elocubrar assim, porque essas coisas se tornam mais reais para nós. Porque quando a gente vê o mar abrindo e acabou, não, acabou a história, que bonito, o mar abriu. Mas e aí o dia lá? E a situação no momento? Porque contar o nosso testemunho de vitória é uma bênção, mas e o dia? O dia que a angústia era tão grande que você não sabia se você vivia os próximos 5 minutos. E o dia que estava engasgado na sua garganta que você não conseguia falar Jesus. Por causa que o temor era tão grande sobre as coisas que sobreviriam, não daqui 5 meses, 6 meses, 7 meses, nos próximos 5 minutos. Aquela hora do desespero, da mão, o que nós vamos fazer? Quem sabe eles não pensaram. Moisés deve estar achando que a gente vai flutuar nas coisas, né, dentro da água. Deve ser alguma coisa desse tipo aí. Você acha que alguém imaginou que o mar ia abrir? Você acha que alguém imaginou que a água ia abrir no meio? Como você também não imagina como Deus vai te tirar dessa. Como você também não sabe como Deus vai fazer. Mas Deus vai fazer. Diz que ele vai se aproximando na água e Deus fala para ele, Moisés, você tem na mão? É um cajado, então toca na água com ele. Você percebe que não é um passe de mágica. Não é algo que você, não, o céu vai abrir, Deus vai aparecer num anjo e vai me... Não. O que você tem na mão? Qual que é o elemento que você tem na mão? É um pedaço de madeira. Pois é, com ele mesmo que eu vou fazer. O que você trouxe para a igreja hoje? Senhor, meu coração, é com ele mesmo que eu vou trabalhar. O que você trouxe para a minha obra? Senhor, são isso aqui que eu posso fazer. É com esse trabalho mesmo que eu vou mexer. O que você trouxe para a igreja? A minha esperança do Senhor ir lá em casa. É com ela mesmo que eu vou lá. O que foi que você trouxe para essa grande batalha? Um pedaço de madeira. Muito bem, Moisés. Toca nas águas com ele. Você sabe a história. Ele toca nas águas e o mar abre no meio. Você já imaginou que cena extraordinária? E enquanto eles iam caminhando, lá atrás vinha fogo, labareda e carro de Faraó quebrando. Você já imaginou, Faraó? Eu gastei tanto dinheiro com esses carros. Eu investi tanto dinheiro nesse exército. Olha, os carros não prestam. E ele não sabia que Deus estava fazendo alguma coisa. Ele não sabia que Deus estava trabalhando. O mar abre, o povo começa a passar. Imagina aquela multidão passando, as paredes de água dos dois lados. Faraó entra atrás, buscando que aquilo ali era algo extraordinário, que ele também ia participar. A hora que chegam lá do outro lado, o povo termina de passar, o mar fecha e mata Faraó. Aquela cena que começou mais ou menos 18 horas atrás, a travessia não foi rápida, o mar não ficou aberto 5 minutos. Uma travessia mais de milhões de pessoas, alguns falam em 12 horas, outros falam em 18. Para que eles terminassem de atravessar durante toda a noite. Eles começaram provavelmente às 6 da tarde, 5 da tarde, quando estava claro, terminaram no outro dia de manhã de atravessar. Já imaginou isso? A hora que eles terminam de atravessar, o mar fecha, mata todo o exército, e agora? Você já imaginou o coração de Moisés? É por isso que o Êxodo capítulo 15 é um cântico. Não sobrou história para contar, sobrou um hino para cantar. Eu fico imaginando, né, o pessoal, os líderes contando, quantas crianças, está todo mundo aqui. Quantas mulheres, está todo mundo aqui. Quantos homens, está todo mundo aqui. Quantas coisas, está tudo aqui. Quanto o gado, está todo o gado aqui. Quanta provisão, está toda a provisão aqui. E Faraó está lá, no meio do mar, boiando. O que aconteceu com o Faraó? Na hora que o mar fechou, ele estava lá no meio, Moisés. Foi junto. Mas como assim ele estava? Não, está lá no meio. Moisés já tinha visto batalha. Aliás,
Essa é a segunda batalha que a Bíblia registra. A primeira foi de Abraão, com os 315 que nasceram na casa dele. A segunda guerra que a Bíblia registra é em Êxodo capítulo 14, a segunda. E Moisés era conhecido, Flávio José foi extenso em falar nisso, que ele era um homem de guerra, era um homem que conhecia a guerra, que sabia fazer toda aquela gestão de guerra, mas mesmo sabendo disso, mesmo tendo conhecido Deus na sarça ardente, tendo conhecido Deus que manda as pragas, tendo conhecido Deus que dá ordem às coisas, tendo conhecido Deus que cria todas as coisas, Moisés nunca tinha visto Deus entrar em uma batalha. A própria guerra de Abraão não fala que Deus lutou com Abraão, fala que Abraão recebeu vitória e por isso dedicou a Deus a sua vitória. Mas não que Abraão lutou com Deus. A única versão que tem ali de Deus lutar com Deus, de um homem lutar junto com Deus, é a própria menção de Israel, mas isso foi uma luta com um anjo. Moisés e ninguém nunca tinha visto uma divindade, um ser de fora dessa esfera, entrar numa guerra daquele jeito. Não tinha acontecido. Quando você olha para Israel, eu fiz esse comentário ontem, Israel não tinha espada, Israel não tinha arpão, Israel não tinha flecha, não tinha escudo, não tinha carro de batalha, não tinha nada. Você não vê nem o povo aqui querendo falar alguma coisa contra Faraó, dar uma xingada em Faraó, fazer nada. Eles estavam mais com a raiva de Moisés do que de Faraó. Ele falou assim, Faraó está no direito dele, né? Nós fizemos tudo o que fizemos, vai matar a gente, ele está no direito dele. Agora você, Moisés, você precisava de tirar a gente para morrer aqui? E agora acabou o Faraó. Acabou aquele problema. De uma vez por todas, acabou. De uma vez por todas. Moisés falou antes da travessia, olha, este Faraó e esses homens que você vê hoje, olha, presta bem atenção, você nunca mais vai ver eles. Alguém pode ter cutucado o outro e falar assim, claro que nós não vamos ver, nós vamos morrer, né, Moisés? É claro que vai acabar hoje, né? A gente não vai ter mais o que viver. Mas agora o mar abre, se fecha, e aí Moisés começa a cantar. Você já imaginou? Aquele homem guerreiro, general, foi, vou cantar um hino, eu estou muito alegre. E aí o versículo 2 ele diz assim, cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou. Senhor, a exaltação do Senhor agora foi maior do que tudo o que aconteceu. Eu nunca vi ninguém exaltar o seu próprio nome a uma altura dessa. O que nós vamos dizer agora? Olha o que o Senhor fez na nossa vida. E ele continua dizendo, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro, os dois juntos. Ele lançou no mar a ameaça e quem ameaçava. Ele lançou no mar a luta e a circunstância junto. Ele lançou no mar a seta e quem enviou a seta contra a minha casa. Ele colocou no mar a tristeza e aquilo que causou a tristeza. Ele acabou de uma vez por todas. E o versículo de número 2, ele fala assim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi salvação, este é o nosso Deus. Portanto, lhe farei uma habitação, ele é o Deus de meu pai, e por isso o exaltarei. E o versículo 3 é o meu preferido, eu gostaria de passar alguns minutos nele. Ele diz assim, o Senhor é varão de guerra, Senhor, Jeová é o seu nome. É a primeira vez na Bíblia que Deus é arrolado, é embaraçado, é colocado como alguém que faz alguma coisa quanto à guerra. Nunca antes esse nome tinha aparecido. Varão de guerra é novo. É como se Moisés desse um novo nome para Deus. Vou chamar o senhor agora de varão de guerra. Isso é bíblico, pastor? É. Quando você vai para Agar, quando Deus vê Agar no meio do deserto, fala assim, Agar, o que você está fazendo? Estou fugindo da minha mulher, da minha senhora, Sara. Meu Deus não sabia o que ela estava fazendo? Aí ela fala assim, não, você não vai fugir não, você pode voltar lá porque eu tenho um negócio com esse menino que está no seu ventre. É mesmo? Eu vou voltar então. Aí ela pega e cava um poço e chama aquele poço de Bet-Elroi. As águas ou o poço do Deus da vista.
E ela responde assim: não atentaria eu, não veria eu aquele que me viu? E volta. O tempo passa, chega em Gênesis capítulo 24, Rebeca está chegando de volta, está chegando junto com Eliasar, para conhecer o Isaac. Quando ela desce da cavalgadura, o Isaac estava voltando aonde? Das suas meditações. Onde é que ele estava meditando? Em Bet-Elroi, no Deus da vista. Ficou batizado, Deus da vista. O nome some no Antigo Testamento, não aparece mais. Aí Jesus, lá no Novo Testamento, vai falar assim: olha, você, quando for orar, fecha a porta do seu quarto e fala com o teu pai que te ouve, que te vê em secreto. Seu pai te vê. Por que ele vê? Porque quando ele te ouve, ele enxerga pelos seus olhos como é que você vê a situação. Por isso que é importante orar. Fala para mim como é que você vê a situação, que depois eu te mostro como eu vejo a situação. Você me conta como é que você enxerga essa luta na sua vida, depois eu te mostro como eu enxergo a saída para você. Aparece esse nome, varão de guerra. Jeová é o seu nome. Porque, mais uma vez, Moisés já tinha visto tudo. Moisés já tinha visto Deus lutar guerra, Moisés já tinha visto Deus mandar pragas, Deus já tinha visto Deus transformar a sarça em um lugar, em uma árvore não consumível pelo fogo. Agora, Deus entrar numa guerra, Deus mesmo se colocar numa guerra, ser um estrategista de guerra. Aí Moisés fica observando: ai meu Deus, é por isso que ele mandou a Sarai ver aquele fogo lá atrás. Era para que o pessoal ficasse mais para trás. A gente entrou no mar, ele esperou. Ele usou a gente de isca para eles. A hora que todo mundo entrou, fechou a água, morreu. Deus, nem eu pensaria num negócio desse. Como o Senhor é maravilhoso. Nem eu imaginaria que o Senhor estava trazendo essa luta para dar um fim, de uma vez por todas, nessa circunstância na minha vida. Nem eu imaginava que esse caminho e esse vale que o Senhor estava me fazendo passar é para que eu finalmente deixasse esse pecado de estimação, é para que finalmente eu vencesse essa tentação, é para que finalmente a minha família, a minha casa e os meus filhos tivessem vitória. Eu não poderia pensar em alguma coisa assim, pois é, mas Jesus pensou. Ele pensou. Ele pensou. Ele pensou em você, Ele pensou em te dar vitória, Ele pensou em salvar a sua vida. É tão maravilhoso esse texto, porque agora Moisés começa a exaltar o nome de Deus, lançou no mar os carros de Faraó e os seus exércitos, os escolhidos e os príncipes afogaram-se no mar vermelho. E ele falava assim, e eles diziam, lá por volta do versículo 8, o inimigo dizia, versículo 9, perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, vou acabar com eles. O Senhor mandou um vento, e agora eles estão no fundo do mar. O Senhor soprou um vento, e agora, eles são comida para peixe. Toda aquela vontade de acabar com a vida do crente, de acabar querendo destruir a vida do crente, acabou, sumiu, não tem mais. Agora é a vitória da igreja, a igreja agora está feliz, está contente, está alegre, está seguindo em frente. Quantas setas já não mandaram? Quantas vezes já não ameaçaram? O Covid passou por mais de 6 meses, mantendo as portas fechadas. E muita gente falava, olha, a igreja nunca mais vai se reunir do mesmo jeito. Semana passada o presidente da República falou assim, o Covid acabou, pois é, a igreja está aqui. As pessoas falam a transição, eu vou parar de ir lá naquela igreja, eu quero saber o que vão fazer. Vão continuar fazendo a mesma coisa, a igreja continua caminhando. O mar abre, a igreja vai, ela passa, ela atravessa, continua vencendo. Esse nome varão de guerra, ele começa a seguir o caminho dentro da Bíblia. E inclusive o próprio Moisés fala assim, olha, isso aqui que aconteceu aqui vai chegar lá na Filistia. O pessoal de Canaã vai ficar sabendo. O coração deles vai derreter. Aí você vai lá, vê Raabe falando com os espias, fala assim, olha, quando contaram o que Deus fez com vocês com o mar aberto, o nosso coração derreteu. Nós não podemos contra esse povo, nosso coração derreteu. Por isso, já vou falar para você, minha casa está à disposição de vocês. Nós estamos aqui à sua disposição. Quando Josué está preparando guerra contra Jericó, aparece um anjo para ele. Lembra? Com a espada desembanhada.
E aí Josué levanta, já vem para cima dele e fala assim, você é dos nossos ou dos nossos inimigos? Calma, rapaz, eu sou o príncipe dos exércitos de Deus. Quem que é o príncipe dos exércitos de Deus? Não é o varão de guerra? O tempo vai passando e aí você vê que lá em 1 Samuel é a primeira vez que Deus é chamado de Senhor dos Exércitos. Primeira vez que Deus é chamado de Senhor dos Exércitos. Depois Zacarias e Ageu repete também. E a repetição de Zacarias e Ageu é muito peculiar. Porque Zacarias no capítulo 4, quando começa a falar da unção, ele começa a falar assim, olha, vai ter um sino cheio de óleo e não vai faltar o azeite, Zorobabel vai terminar toda a obra, da obra do templo e tal, que ele está explicando. E aí ele fala assim, nem por força, nem por violência, diz o Senhor dos Exércitos. Aí ficou ruim, porque se tem alguém que sabe de força e violência, é o Senhor dos Exércitos. O exército está justamente ali, para isso mesmo. Não foi assim que o faraó foi morto? Não foi violentamente que ele foi morto? Não foi com Deus demonstrando completa força? Mas aí Zacarias agora fala que é não por força e nem por violência. Às vezes a gente vê essas lutas e o povo passando por esses problemas e alguém se levanta para dizer, olha, Deus está entrando com juízo. Deus veio aqui agora para dar paga a eles no que eles estão fazendo. Certa vez Jesus estava passando com seus discípulos, capítulo 9 de João, e diz que eles passaram e os discípulos falaram assim, você viu ali, mestre? Tem um rapaz ali que é cego de nascença. Cego de nascença ali, ó, aquele rapaz. Escuta, quem foi que pecou Jesus? Foi ele ou foi os pais dele? E por diversas vezes a gente olha a dificuldade, olha a circunstância, olha o problema, olha a pessoa na tristeza, olha a situação que ela está passando, e logo no coração da gente vem, fez alguma coisa. Está pagando, né? Parece que tem uns crentes que acreditam em karma, né? Está pagando. Mas aquilo ali merece que fez muita coisa ruim, né? Os discípulos perguntaram para Jesus, quem é que foi que pecou? Lógico que as pessoas enfrentam circunstância pelos pecados, é bíblico isso. Mas o coração direto, a colocar a pessoa nessa vala comum, é muito complicado. E Jesus fala assim, olha, não foi nem ele, nem os pais, mas fosse para que se manifestasse a glória de Deus. Israel não tinha feito nada, mas Deus queria glorificar o nome dele em cima de Faraó. Jó não tinha feito nada, mas Deus queria mostrar de uma vez por todas que era possível um homem ser fiel. Aleluia. Davi não tinha feito nada, mas Deus olhou para o coração dele e falou assim, você vai ser o rei e Saul vai ficar com raiva de você. Às vezes a gente não precisa fazer muita coisa. Basta os olhos de Deus estar sobre nós, para o inimigo se levantar. E naquele dia, naquele cego, por exemplo, os olhos dele não podiam enxergar Jesus, mas Jesus enxergou ele. Jesus untou o lodo lá no chão, colocou no olho dele. Alguns falam que Deus fez até a glândula ocular dele e tal. Eu não cheguei nesse nível ainda no meu curso de teologia. Mas que ele agora, naquele dia, começou a olhar, começou a enxergar, se limpou e não tinha visto Jesus. Quando os fariseus descobriram aquilo, não pode, sábado não pode. Sábado não pode ser curado, né? Sábado não pode. Olha, o dia para ser curado é só o dia que as pessoas marcam, né? O dia que Jesus quer fazer, ele não pode, ele tem que pedir autorização para as pessoas. Não, Jesus faz o dia que ele quer. E aí, Jesus chegou, conversou com aquele moço, e aquele moço aceitou o Senhor Jesus. E aí que maravilhoso, né? Aquele que nunca tinha visto ninguém, a primeira pessoa que ele viu na frente dele foi Jesus. Os olhos dele se abriram para enxergar o Senhor Jesus. Ele nunca tinha visto os pais dele, mas no dia que ele enxergou os pais, ele enxergou Jesus também. Isso traz esse enredo de, às vezes, perseguições que a gente passa, lutas, problemas, circunstâncias, causas que são cercando a gente acaba ficando numa situação difícil. O fato é que ainda esse grande nome do Senhor dos Exércitos ainda nos faz passar por provas e situações que vão no final dar glória ao seu nome, que vão por fim levantar o seu nome. Mas a dificuldade às vezes principalmente nesse mundo tão egocêntrico que a gente vive, Senhor, me dá a bênção para mim e usa outro para glorificar o seu nome. Eu não preciso estar no holofote, eu só preciso ter minha família em dia. Eu só preciso ter minha casa protegida.
Isso faz lembrar você de outra passagem bíblica bastante conhecida. A mulher do fluxo de sangue, ela falou assim, olha, se eu só tocar na orla do vestido dele, eu vou ser curada. Ninguém precisa ficar sabendo. Ninguém precisa ficar sabendo o que aconteceu. Eu vou lá, vou tocar na orla do vestido dele, vou ser curada, vou voltar para casa, vou estar feliz. Vai dar, tudo certo. Meu plano é infalível. Chegou no meio da multidão, tocou na orla de Jesus, recebeu o que foi buscar, porque ela tinha fé para ser curada através dele, voltou para casa, Jesus para a multidão, alguém me tocou. Jesus, como alguém te tocou? Tem um monte de gente aqui. Tá? Não, alguém me tocou diferente, de mim saiu virtude. E ele ficou insistindo até a mulher se identificar. Você não vai voltar para casa no anonimato, meu irmão. Vai todo mundo saber que há 12 anos você sofria de um fluxo de sangue, que nem daquela multidão você podia estar. Você tinha que estar escondido e reservado. Não vai ter como esconder. Mas no mesmo dia que descobrirem a tua vergonha, vai ser o dia que você saiu dela de uma vez por todas. O dia que descobrirem o que é que você tinha, vai ser o dia que foi a última vez que você teve. E fica esse nome querendo se glorificar através das nossas vidas, porque é digno. Mas e o Senhor dos Exércitos no Novo Testamento? Como é que faz? Porque a teologia vai nos ensinar que os nomes do Antigo Testamento são tipos do Senhor Jesus Cristo. E se teve uma coisa que o Senhor Jesus Cristo foi um homem de paz e não de guerra. O Senhor Jesus Cristo veio para converter os corações dos pais aos filhos, para pregoar o ano aceitável do Senhor, para curar os oprimidos, para libertar os cativos, e o Senhor dos Exércitos. Quando você pega a sua Bíblia lá no Getsêmani, você vai perceber que Jesus, reunido com os seus discípulos, lá no capítulo 26 de Mateus, ele vai dizer assim, Pedro, coloca a tua espada de volta na tua bainha, porque se agora mesmo eu quisesse, eu pediria ao Pai 12 legiões de anjos, e ele me enviaria e me libertaria desse lugar. Como é que Jesus sabia que 12 legiões de anjos era suficiente para libertar ele do contingente romano de Israel? Alguém já imaginou por quê? Jesus é o Senhor dos Exércitos. Ele sabia exatamente o que ele precisava fazer, mas naquele dia, a profecia de Zacarias precisava de se cumprir. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Tudo isso eu estou dizendo para você, para fazer uma base com aquilo que eu quero dizer para você agora. Por 16 anos essa igreja tem militado nesse lugar. Por 16 anos o Senhor nosso Deus tem estado com as mãos estendidas sobre vocês. E vocês têm recebido vitórias de Deus que são extraordinárias. Mas hoje, através disso que Deus está fazendo aqui nesses dias, Ele marca um estágio para uma nova etapa. E Moisés, Deus vai fazer coisas nessa igreja que nunca antes Ele fez. Deus vai promover trabalhos e libertações no meio do povo de Deus que nunca antes se viu, porque chegou o estágio, enquanto acham que está pequeno, que não vai durar muito tempo, é exatamente a última vez que viram essa igreja brigando por causa de estacionamento, é a última vez que viram essa igreja brigando por causa de espaço, é a última vez que se ouviram de problemas como aqueles que os irmãos têm passado, porque o Senhor dos Exércitos está dizendo, olha, vai o cavalo e o cavaleiro para dentro do mar e o meu nome vai ser glorificado. E olha, pastor, vão ouvir em Boston, vão ouvir na Flórida, vão ouvir na Europa, e o coração vai se alegrar, porque se Deus fez lá em São Francisco, com o pastor Eglai para a igreja, vai fazer aqui também. Alguns dias atrás nós estávamos na cidade de Fall River, em Boston, na região de Boston. E ali na cidade de Fall River nós temos um grande homem de Deus, pastor Ronald Bernier, ladeado pelo pastor Adelson Nalini. E o pastor Ronald Bernier, ele contou esse testemunho para nós, acho que o pastor Eglai deve ter ouvido da boca dele também. Que a gente ficou, como diz o pastor Marco Germano lá da Europa, incrível.
A gente ficou incrível com o testemunho dele. O pastor Ronald Bernier comprou a igreja católica de Fall River para colocar a Assembleia de Deus lá dentro. A igreja católica não queria vender de jeito nenhum para uma igreja pentecostal. Eles venderam para um developer que ia derrubar a igreja e fazer um prédio. Fazer alguns prédios de moradia. Só que o developer falou assim, o developer que comprou, eles ofereceram, não quiseram, e aí o developer falou assim, eu vou derrubar tudo. Só que é o seguinte, esse terreno é muito grande, e essa obra, esse edifício da igreja aqui é muito bom. O terreno aqui é meio complicado onde a igreja está construída, então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar só a parte da igreja para venda. Quem comprou? O pastor Ronald comprou a igreja. Comprou a igreja católica, diz que fecharam, parece que o contrato em fevereiro, em março veio a pandemia. Fecha tudo. O que nós vamos fazer agora? Os irmãos começaram a chegar da igreja, pastor, nós estamos sem trabalho, o que o senhor tem aqui da reforma da igreja para a gente fazer? Passaram a pandemia toda reformando a igreja, fizeram salas para as escolas, etc. A hora que o pastor terminou de reformar a igreja ficou linda, né? Aquela igreja bonita, suntuosa, uma catedral católica, tal, nova, não é aqueles templos antigos da igreja católica, é um templo novo, construído em 2004, alguma coisa assim, uma igreja nova, ainda alta, pé direito alto e tal, coisa linda. E aí agora chegou a hora de fazer o lado de fora, o pastor foi fazer o parking lot. E aí começou a fazer o parking lot, começaram a tirar o asfalto antigo, e precisavam de escavar para refazer aquele asfalto de maneira realmente contundente, né, que ia resolver o problema. Aí disse que eles começaram e tal, e o pessoal das obras falou assim, pastor, qual é o problema? Esse solo aqui de Fall River é rochoso, e a gente chegou nas pedras, a gente achou que a gente ia poder dar uma raspada na pedra, mas a rocha é muito dura, então o senhor vai precisar de dinamitar a rocha. E aí, pastor, vai ficar caro, viu? Aí o pastor falou, então, para a obra por enquanto, a gente fica com o estacionamento lá de fora, vamos orar a Deus, vamos ver o que o Senhor faz. Aí, culto de domingo, semana seguinte, o maquinário ainda estava lá largado de sexta-feira ainda no parking lot. O pastor, durante de manhã, ora com os obreiros da igreja antes de começar o culto. E aí, 8h15 da manhã, ele, Senhor, essa situação, Senhor, do parking lot, eu não sei como eu vou fazer. Nenhuma elucubração, Deus Altíssimo. Não. Senhor, a gente não sabe como é que a gente vai fazer, Jesus. Esse parking lot aí fora, essa rocha, esse problema, eu não sei, Jesus. O Senhor pode resolver? Manda um terremoto, faz alguma coisa. 9h15 da manhã em Fall River, a terra treme. Não é comum na Massachusetts ter terremoto. 9h15 da manhã, a terra tremeu. Deu aquela chacoalhada assim e tal. No outro dia, as pessoas vieram buscar o maquinário, para tirar o maquinário para ver o que eles iam fazer depois. O rapaz foi tirar o maquinário, tal, olhou para dentro do parking lot, ele falou assim, deixa eu ver como é que está essa pedra aqui. Pegou e colocou numa rachadura nova que ele tinha visto na pedra. Saiu o primeiro slab, saiu o segundo slab, o terceiro, o quarto. Falou, pastor, não vai precisar dinamitar não. O terremoto que veio ontem quebrou a pedra, agora é só tirar. Deus faz, meu irmão. Talvez Deus tenha falado para o pastor Ronald, né? Olha, pastor Ronald, essas pedras que hoje você vê na sua frente, você nunca mais vai ver elas. O que é que você não tem mais aguentado ver? O que é que continua ameaçando a sua vida e a sua história? Jesus disse que quando a gente chegar lá, todo choro, toda lágrima, Ele limpa, a gente ouviu hoje. O varão de guerra disse que essas lágrimas que você vê hoje, você nunca mais vai ver elas. Ele disse que essa tristeza que brota do seu coração hoje, você nunca mais vai ver elas. Ele falou, lá naquela escadaria de Jerusalém, que aquele que viesse dele, tomasse da água que ele desce, de dentro do seu ser, fluiria uma fonte que jorra para a vida eterna, e a alegria dessa pessoa seria completa. Por que ela não tem sido ainda? Você acha que Deus trouxe você para cá
para você ocupar uma vala em São Francisco? Para você ocupar um cemitério aqui? Senhor, não tinha cemitério do Brasil. Sabe onde não tem cemitério também? No céu. Na vida eterna também não tem cemitério. Tem um hino da nossa harpa que fala assim, olha, lá enterros não hão de passar. Você já imaginou isso? Lá também não tem cemitério. E hoje é dia, nesse marco que Deus faz, desse Ebenezer, da gente começar a planejar os próximos 16 anos para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Fique de pé, por gentileza, eu quero orar por você. O primeiro convite que eu quero fazer para você hoje é para você que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, ou quer voltar para Jesus hoje. Jesus pagou caro pela sua alma, Ele pagou com a própria vida. Mas Ele disse assim, olha, ninguém toma a minha vida, eu voluntariamente a dou. Eu tenho poder para dar a minha vida e para tomar ela de volta. Nesse mesmo enredo de Varão dos Exércitos, Paulo diz assim à igreja de Corintos, olha a igreja de Corintos, a morte era muito forte, nós passamos muitos anos debaixo do império da morte, até que ele veio, e agora, tragada foi a morte na vitória, Jesus ressuscitou. Pedro dizendo à igreja que estava reunida no dia de Pentecostes, aqueles novos crentes, ele falava assim, olha, vocês mataram Jesus pelas mãos dos romanos, mas ele ressuscitou, posto às ânsias da morte. Preste atenção nessa expressão, posto às ânsias da morte. Você já pensou a morte com ânsia de manter Jesus lá? Com ânsia de, eu vou segurar ele aqui, mas não consigo. Por que ele veio aqui e tem poder para sair? Ele vai vir, não consigo. Posto às ânsias da morte. E aí ele finaliza, porque não era possível que fosse retido por ela. Meu irmão e minha irmã que quer voltar para Jesus hoje, se nem a morte pode com ele, você acha que a sua vontade de lhe dar a sua vida sozinho pode? Se nem a morte que tinha plano de manter ele trancafiado conseguiu manter o seu plano, você acha que você consegue com o seu plano? Hoje é dia de se entregar. Hoje é dia de derramar o seu coração na presença de Deus. E falar assim, Jesus, eu quero passar esse mar vermelho com a tua igreja. Eu quero chegar do outro lado. Eu quero cantar o cântico de Moisés lá no céu. Eu quero chegar lá e receber do Senhor aqui, ó, toda lágrima enxugada, toda dor já se passou, toda morte já foi embora. Eu quero participar disso. E eu vou olhar para o Senhor e vou falar assim, o Senhor é varão de guerra e nenhuma batalha o Senhor pode. Nós cantamos hoje no começo do culto, meu irmão, de Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Eu quero convidar você à frente, se você quer voltar para Jesus. Meu segundo chamado, esse é forte para você. Você precisa interromper esse ciclo de murmuração. Você precisa interromper este ciclo de murmuração. Você não glorifica a Deus por essa vida que está recebendo ao Senhor Jesus? Você precisa interromper esse ciclo de murmuração. Você insiste. Não, porque o pastor ele tinha que ter visto. Porque a igreja precisava ter entendido isso a meu respeito. Ei, foi Deus que mandou a luta para você aprender. Quer sair dela? Aprende.
se humilha, aprende, se coloca na presença daquele que sabe ensinar. Davi, no Salmo de número 32, ele escreve um masquil. E um masquil é um salmo de sabedoria, de ponderações. Você sabe quando Davi escreve esse salmo? Depois que aquele filho que ele teve com Batseba do adultério morreu. Ele volta à presença de Deus e escreve um salmo. O salmo de número 32. E o salmo começa: Senhor, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Bem-aventurado o homem que tem a sua transgressão perdoada. Enquanto eu me calei, se apodreceram os meus ossos, porque dia e noite eu ficava meditando nisso. Então eu fiz o seguinte, eu falei: ó, eu vou lá falar para ele, eu vou lá dizer que eu pequei. E quando eu estava indo para dizer que eu pequei, o Senhor perdoou a maldade do meu coração. Por isso que todo aquele que é justo orará a ti, a fim de poder te encontrar, porque até no subir das muitas águas, estas a ele não chegarão. O resto do salmo é Deus respondendo. E por volta do versículo de 8, Deus está respondendo ao salmista dizendo assim: olha, eu vou te ensinar e vou te instruir, e sobre as minhas vistas te darei conselhos. Você sabe o que é estar sobre as vistas recebendo conselho? É aquela pessoa tão íntima que quando ela olha para você, você já sabe o que ela quer dizer. Eu trabalhei 16 anos com o meu pastor lá na Flórida, o pastor Joel. E durante o culto ele olhava para mim quando alguma coisa acontecia, eu já sabia o que era, por que era e quando era e que hora que era para fazer. Por causa da intimidade, da proximidade. Deus quer andar assim com você. Mas hoje é dia de sair da murmuração, para que aos olhos do Senhor você saiba para onde Ele está te mandando e o que Ele está fazendo. O próprio Davi disse assim: Senhor, eu sou um homem guerreiro, mas é o Senhor que adestra os meus dedos para a guerra. Eu vou para a batalha todo dia, mas é o Senhor que me ensina a pegar na espada. Eu tenho muita experiência, mas eu não saio para a batalha sem falar com o Senhor. Hoje é dia de sair dessa murmuração, essa murmuração da falsa experiência. Eu já sei como é que funciona isso. Eu já sei como isso é. Não, hoje é dia de renovar. E número 3, eu quero chamar você para renovar a sua esperança. Faraó é poderoso? É. Ele está armado para a guerra? É. Mas eu, se fosse você, usaria isso para renovar a sua esperança hoje. Porque se ele é tão poderoso assim, Deus vai escrever um capítulo extraordinário na minha vida. O que é Faraó hoje? É uma doença? É uma situação? É um problema que estão colocando na sua vida? Renove a sua esperança hoje. Venha aqui à frente receber a companhia do varão de guerra. Esse é o último apelo. Você precisa de iniciar um tempo novo de gratidão a Deus. Você precisa de iniciar um tempo novo de gratidão a Deus. Gratidão. Gratidão porque Ele faz. Gratidão porque porque Ele é. Gratidão porque Ele disse que vai fazer. Você já imaginou? Moisés termina esse salmo dizendo assim: Senhor, de certo, Senhor, depois dessa batalha eu tenho certeza absoluta que o Senhor vai introduzir esse povo na terra que o Senhor prometeu. Olha, não resta dúvida para mim, Deus, no meu coração, que o Senhor vai introduzir esse povo na terra que o Senhor prometeu. É tão glorioso que Moisés, na época que eles entraram, nem estava lá mais para ver. Mas de certo, aquilo que Moisés disse, Deus cumpriu na vida de Israel.
Você precisa de iniciar um tempo novo de gratidão na sua vida, já dizendo: Senhor, depois que o Senhor nos deu nesses 16 anos, de certo o Senhor vai terminar tudo aquilo que o Senhor prometeu para nós. Depois do que o Senhor nos trouxe para essa terra para ver e para participar, de certo nós vamos experimentar tudo aquilo que o Senhor prometeu. Eu dou mais 30 segundos para você, nós precisamos terminar o culto, e eu vou orar por vocês em nome de Jesus. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chama logo este homem pra te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vai te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado cantou quando estiver Senhor, frente ao mar. nós apresentamos os teus filhos, ó Senhor, que receberam, Senhor Pai, a tua palavra nessa noite, Jesus, com fé, Senhor, abraçando, Senhor Pai, a tua promessa, Senhor, e aquilo que o Senhor já viu na vida deles. Senhor Pai, Faraó, ele diz que é poderoso, mas hoje o Senhor nos disse que mais poderoso é o Senhor, e Faraó vai com o cavalo e tudo para dentro do mar. Senhor, confirma a tua palavra na vida dos meus irmãos, ó Senhor. Confirma as tuas promessas, ó Senhor, Pai, de libertação e de vitória na vida deles, ó Senhor. Pai, confirma, Senhor, a tua promessa sobre essa igreja, Senhor, sobre aquilo que o Senhor vai fazer através desses jovens, adolescentes, desses irmãos e irmãs aqui, Senhor, Pai. Confirma, Senhor, Pai, com uma brisa do teu Espírito, confirmando os corações, ó Senhor, daquilo que o Senhor já disse que vai fazer. E não só hoje, Senhor Pai, amanhã, depois, na glória, por toda a eternidade, Senhor. Nós vamos louvar o teu nome, nos lembrando, Senhor, daquilo que o Senhor fez hoje aqui e daquilo que o Senhor prometeu através de hoje aqui, para sempre, para a tua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar
Ele mais